Bom dia, irmãos e amigos da Igreja Batista Lago Norte. Que bom que você está aqui conosco, mais essa manhã de aula, né? Nós estamos quase no nosso final, chegando ao nosso final. Essa é a nossa penúltima aula, né? Nossa penúltima aula, e gostaria muito de que você estivesse aí nos acompanhando nesses últimos instantes, né? Na nossa vitória, na vitória final aqui do nosso Senhor Jesus Cristo, e que você estivesse aí com a sua Bíblia, conosco, nos acompanhando. Então vamos iniciar nossa aula orando, por favor, você possa estar aí acompanhando comigo, orando também, será um prazer. Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos pelo teu infinito amor, pela tua bondade, pelo teu perdão sobre as nossas vidas e pela tua infinita misericórdia, Senhor Deus, que se renovou hoje, logo cedo, sobre as nossas vidas. E queremos agora, Senhor Deus, te pedir, fica conosco, Senhor Deus, nos abençoa nesta aula, que a tua vontade e o teu querer seja feito sobre as nossas vidas e que hoje, Senhor Deus, as nossas mentes sejam abertas, Senhor Deus, e o que o nosso entendimento seja, Senhor Deus, para que tu possa, Senhor Deus, nos abençoar para aquilo que tu queres, Senhor Deus, que possamos entender aquilo que tu queres, Senhor Deus. E que em tudo nós sejamos abençoados pelo teu Espírito, Senhor Deus, e dirigidos por ele, para falar somente aquilo que tu queres. Nós te pedimos, Senhor Deus, nos perdoa dos nossos pecados, nos abençoa neste dia, nos abençoa os cultos que vão acontecer logo mais, abençoa teu povo, Senhor Deus, espalhado pela face da terra, nos abençoa, Senhor Deus, nesta semana, em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje nossa aula é assim um pouco mais que corrida, porque nós vamos ter que ver uma abrangência maior, né, nesse dia aqui, né, nós vamos ver 3 capítulos hoje, então, mas os 3 são interligados e creio que vai ser uma bênção, né? Então vamos começar, vamos começar pelo capítulo 18, e você vai acompanhar aí na sua Bíblia, né? E vai ser uma bênção. A Bíblia, né, diz que no capítulo 18, ela nos mostra que a Babilônia é mais que um símbolo do que um lugar, né? A Babilônia aqui é um símbolo da rebelião, nós vimos já isso, né? Da rebelião humana contra o próprio Deus, né? Tudo vamos dizer assim, de que existe de rebeldia do humano, né? De pecado do humano está detido, contido nessa palavra, Babilônia, né? Ela é símbolo disso, né? No humano, dentro do mundo, do nosso mundo, está detido nessa palavra, Babilônia, né? Nós podemos ver isso no capítulo 16, no capítulo 17, ao longo das nossas aulas, né? E você pôde comprovar isso na aula anterior. Então, a Babilônia é um sistema mundano que se opõe ao nosso próprio Deus, a Jesus Cristo, à igreja, a tudo que vem do céu. Então, é um sistema, né? Então, envolve tudo, né? Tudo que o mundo pode oferecer de pecado, tudo que o diabo preparou para destruir o homem, né? Está dentro desse sistema, tá certo? No capítulo 17, a Babilônia era a grande meretriz, nós vimos isso, né? Ela era a religião apóstata, né? Em contraste à noiva do Cordeiro, nós vimos isso com muita maestria, né? Que a noiva do Cordeiro, claro, é a igreja verdadeira, a igreja de Cristo Jesus, a igreja apontada, né? A igreja preparada, falada pelo próprio Cristo Jesus, né? No capítulo 18, a Babilônia é o mundo, o próprio mundo, o sistema dos governos, né? Tudo que envolve esse sistema que envolve o social, o dinheiro, né? O valor, os valores que o mundo dava às coisas, né? Era a cidade, era a luxúria, era exatamente a moradia dos demônios, era o contraste da Nova Jerusalém, a cidade santa que mora o próprio Deus, certo? Então, nós vimos esses 2 contrastes nesses 2 capítulos, né? A igreja santa e tudo que o diabo preparou para envolver o humano, o humano pecador, e esse sistema mundano que existia no próprio mundo, né, criado pelo próprio Satanás, né, para comandar as instituições, né,
feita pelos homens, né? Então, esses dois sistemas, dois capítulos com dois, né, diagonalmente contrários, né? As coisas de Deus e o sistema preparado por Satanás. E agora, exatamente no capítulo 18, nós vamos ver, né? João viu 4 vozes que sintetizam a queda dessa Babilônia, né? Desse sistema, né? Tanto da igreja, nós já vimos da meretriz, né? Da grande meretriz, e agora nós vamos ver esse sistema, né? A voz de condenação, do verso 1 ao 3, você acompanha aí na sua Bíblia, né? A queda da Babilônia é um fato consumado, um decreto de Deus. Deus decretou e isso vai acontecer, né? A queda aqui não é apenas prevista, por exemplo, por Isaías, por Jeremias, pela Babilônia antiga, né, pela queda de Roma, uma Babilônia simbólica, né, mas é a queda da Babilônia escatológica, né, essa Babilônia desse sistema, como nós falamos há pouco agora, o sistema religioso, econômico, político, sem Deus, anti-Deus, né, conforme Apocalipse 18:2, você acompanha aí na sua Bíblia. Essa queda já havia sido decretada em Apocalipse 14:8 e 17:6. A queda é um fato consumado, Deus já tinha decretado isso na mente e nos seus decretos. Isso vai gerar um quê? Uma glorificação do próprio Cristo, porque Cristo venceu desde lá da cruz, e isso é o resultado, a queda da Babilônia, é o resultado dessa vitória do próprio Cristo. Tá certo? A Babilônia tornou-se o quê? A moradia dos demônios, desse sistema mundano que o diabo preparou, né, para dominar o homem e não deixar que o homem conheça a Deus ou não proclame a glória de Deus, né? Enquanto a igreja de Deus proclamava a glória de Deus e conhecia Deus, o diabo preparou exatamente o contrário, né? A igreja, a noiva do Cordeiro, é a habitação do próprio Deus, conforme Apocalipse 21:3. Enquanto isso, a Babilônia era a grande meretriz, tornando-se a habitação dos demônios, das aves imundas, dos símbolos dos demônios, né? Conforme Mateus 13:31 e 32. Isso significava um lugar totalmente destruído de Deus, né? Destituído de Deus, sem a presença de Deus, da sua palavra ou do seu povo, né? Na Babilônia, né? Nesse lugar, na grande meretriz, não existia a presença de Deus, tá certo? A queda da Babilônia é a razão da sua devassidão moral, espiritual e econômica. Não se tem, vamos dizer assim, parâmetros éticos e morais. Dentro da Babilônia não se tem parâmetros éticos e morais. Então lá pode tudo, é o sistema, né, vale tudo. Entendeu? O que o mundo diz aí, o mundo aí fora diz, vale tudo, é a Babilônia, tá certo? Então o sistema religioso, econômico da Babilônia possui o mundo inteiro. É esse sistema de devassidão, né? Onde por exemplo, é muito dito assim, né? Para eu ser feliz, não importa. Pode o mundo aqui, ó, tá sendo destruído, o que importa é que eu seja feliz, que eu vença, que eu me sobressaia. Se aqui tá, eu passei um para trás, eu destruí um aqui, problema de quem caiu, quem não foi esperto, de quem não foi sagaz. Isso é o mundo, tá? Isso como é que se diz? É a ética do mundo, é a ética da Babilônia, é a ética dessa grande meretriz, é a ética da devassidão do mundo, é a ética dos demônios. Infelizmente, esse sistema intoxicou as pessoas do mundo inteiro, né? Levando as pessoas a adorarem o dinheiro, né? Se prostrarem a outros deuses, e os homens tornaram-se os amantes dos prazeres sem Deus, tá certo? Conforme 2 Timóteo 3:4. Você pode conferir aí na sua Bíblia. O exemplo, o dinheiro é o maior dos senhores, né? Tornou o homem escravo do próprio dinheiro e escravo do mundo, né? Ele é um Deus, o dinheiro virou um Deus, né? Os homens lutam, matam e muitas vezes morrem por conta desse dinheiro, né? O homem embriagado pelo espírito da Babilônia, amaram o mundo e as coisas que há no mundo, né? E foram dominados pelas concupiscências dos olhos, da carne e da soberba da vida. Tá certo? Conforme 1 João 2, 15 a 17. Você pode conferir esse texto também. Mas esses prazeres jamais puderam satisfazer o coração do homem que conhecia a Deus. Tá certo?
Então, os homens que conheciam a Deus não se satisfaziam com os prazeres mundanos, os prazeres que só o dinheiro podia trazer, tá certo? Então, essas coisas, que os homens que não conheciam Deus amaram mais as coisas mundanas, amaram mais os prazeres que o dinheiro podia trazer do que o próprio Deus, né? Nós temos um exemplo disso, infelizmente, um exemplo inclusive bíblico, né? Quando o jovem rico veio e pergunta ao próprio Jesus, né, o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus diz, vende teus bens e volta. Nunca mais nós tivemos notícia que esse jovem rico voltou. Infelizmente, é assim. Infelizmente, né? Nós temos esse exemplo. A voz da separação. Que separação é essa, né? Isso está entre o verso 4 e o verso 8. Você pode conferir aí do capítulo 18, na sua própria Bíblia, né? A ordem de Deus é para a sua igreja sair desse sistema mundano, né? O próprio Cristo falou aos seus discípulos, nas últimas instruções, lá no livro de João, você pode conferir, quando ele disse, você vai estar no mundo, eu estou parafraseando, né? Vocês vão estar no mundo, mas vocês não são desse mundo. Eles perseguiram a mim, vão perseguir a vocês, né? Eles odiaram a mim, vão odiar a vocês. Então, assim, nós temos que saber viver amando a Deus aqui no mundo, mas separados do mundo. Era isso que o próprio Deus estava dizendo, né? Em todo tempo a igreja de Deus deve se apartar do mal, né? Deve fazer o que é certo. Os princípios bíblicos, os princípios do próprio Deus, nós devemos obedecer. Não devemos obedecer os princípios do mundo. Os princípios do sistema mundano, né? Esse sistema que traz o homem, né, feito um funil, nós não devemos obedecer, né? Essa falsa religiosidade que o mundo oferece, né? No pecado, de uma igreja que não é verdadeira, de uma sociedade muitas vezes corrompida, né? Pelo egoísmo, o dinheiro vale muito, né? Ou o dinheiro vale tudo, né? O poder vale tudo, e eu faço tudo pelo poder, tudo pelo dinheiro, não vale a pena. Deus falou isso, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ter dinheiro não é ruim, gente, preste atenção, mas o amor ao dinheiro, esse é o problema. Amar mais ao dinheiro do que o próprio Deus, e aí reside o problema. É isso que o texto diz. Então, o que é que Deus diz? Ter dinheiro não é problema. Muitos homens que amaram a Deus tinham dinheiro, mas a gente não pode amar mais o dinheiro do que o próprio Deus. O dinheiro tem que nos servir a nossa causa, servir aos nossos princípios, não nós servirmos ao dinheiro. Esse é o grande problema. Tem que haver uma separação quanto a isso. O dinheiro tem que servir a quem? Ao nosso Deus. Tem que servir a nossa causa, tem que servir aos nossos princípios, tem que servir também para servir as pessoas. Não o dinheiro ser... A gente está servindo ao dinheiro, né? O dinheiro ser a coisa principal da nossa vida. Não pode ser assim. É isso que Deus está dizendo. Nós temos que nos separar do mundo. Se o dinheiro for a coisa principal da nossa vida, está errado. Porque Ele é o Senhor da nossa vida. E o Senhor da nossa vida não pode deixar de ser o Senhor Deus. Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida. Não pode ser o dinheiro, não pode ser o poder, não pode ser outra coisa. O Senhor não admite dar o primeiro lugar da nossa vida a outra coisa, a outro ser, a outra coisa criada. Ele não admite. O Senhor tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Se Ele não for o primeiro, outro lugar na nossa vida Ele não quer, Ele não aceita. Ele tem que ser o primeiro, né? Então, se você ama mais o seu cônjuge do que a Deus, está errado. Você está no sistema mundano. Se você ama mais seu filho do que qualquer outra coisa na sua vida, você está no sistema mundano. Infelizmente, eu sinto muito em te dizer, se você ama mais seu trabalho do que o próprio Deus, você está errado, você está no sistema mundano. Se você ama mais sua família, mais seu nome da sua família do que o próprio Deus, você está no sistema mundano. Se você ama qualquer coisa dessa vida, qualquer coisa, até seu gato, até seu cachorro, do que o próprio Deus, infelizmente, uma comparação esdrúxula. Mas se você os ama acima do nosso próprio Deus, você está no sistema mundano. Você está no mesmo sistema daqueles que amam muito dinheiro, daqueles que amam muito poder, daqueles que infelizmente,
deixaram de amar a Deus para amar qualquer outra coisa. Deus só aceita o primeiro lugar. O segundo lugar, o segundo, ele não aceita. O segundo lugar, Deus não aceita. Não é o lugar dele. O lugar dele é o primeiro. Certo? Então esse é o exemplo, tá certo? Não ganhamos o mundo sendo igual ao mundo. Só ganhamos o mundo quando somos diferentes do mundo. Você não ganha o mundo quando você é igual ao mundo. Você só ganha o mundo quando você é diferente do mundo. Tá certo? No pecado, nunca existe verdade e comunhão. Você não vai comungar, você não vai se aliar para ganhar qualquer pessoa. E não existe verdade nisso, sendo igual a ele. Por favor, por favor. Não entre nessa paranoia, nessa noia de dizer que eu vou me tornar igual a ele para ganhar essa pessoa. Não faça isso. Deus não quer isso. Nós temos que fazer a diferença para ter essa pessoa. Você tem que ser diferente. Não ganhamos o mundo sendo igual ao mundo. Jesus não precisou ser igual a mim, pecar, como eu pequei, para me ganhar. Esse é o exemplo. Esse é o parâmetro. Então Jesus sempre foi ele mesmo. Ele sempre foi fiel aos princípios do próprio Deus, sendo sem pecado. Ele não precisou pecar, ele continuou sendo sem pecado. E assim conquistou a minha salvação, a sua salvação, a nossa salvação. Esse é o princípio. Eu não preciso ser igual ao mundo para ganhar uma pessoa do mundo. Eu preciso ser diferente do mundo para ganhar uma pessoa do mundo. Esse é o princípio. Sair da Babilônia significa não participar dos seus pecados, não ser enganado por essas suas tentações e seduções. Por favor, não seja enganado, porque o próprio Cristo nos alertou lá em Mateus 24. Até mesmo os seus seriam enganados por esse sistema de sedução e vaidade e de toda essa condição que o mundo vai tentar nos seduzir. Não seja enganado. Conheça a palavra. Saiba quem é o seu Deus. Saiba que condição ele lhe dá. E ele diz, não seja igual ao mundo. Seja diferente do mundo para ganhar o mundo. Beleza? Deus não apenas ordena a igreja sair da Babilônia, mas dá razões para isso. Quais são as razões que nós temos que sair da Babilônia? Para que a igreja não se torne cúmplice dos pecados da própria Babilônia. Verso 4. Participar da Babilônia significa ser igual a ela e afundar com ela. Deus não quer que você afunde com ela. O crente não pode tornar-se participante do pecado do mundo. Ele é santo, separado, diferente. Ele é sal e luz. Ele é resgatado. Ele já foi resgatado. Eu já fui resgatado. Você já foi resgatado. E estar no mundo não é ser do mundo. Não é voltar para o mundo. Não é se tornar como o mundo. Agora você é luz no meio às trevas. Então, onde você chegar, você tem que fazer diferente. Não tem que ser igual, você tem que ser diferente. Você não tem que se vestir igual para ganhar a pessoa. Tá certo? Você não tem que falcatruar para ganhar a pessoa. Você não tem que mentir para ganhar o mentiroso. Você tem que ser diferente dele. Você tem que ser, sabe o quê? Misericordioso com ele. Misericordioso com ele. Tem que chegar perto dele. Tem que amá-lo. Mas Jesus não se vestiu de panos de linhos finos para ganhar os poderosos. Jesus não andou nu para andar como as prostitutas. Se bem que as prostitutas naquela época não andavam nua. Mas Jesus não se fez, né? Mas ele foi lá. O método de Jesus era o amor e a misericórdia. Esse é o método. Tá certo? Qual é a outra razão que você tem para ganhar? Para que a igreja não participe dos flagelos que sobrevirão sobre a Babilônia. Deus pacientemente suportou os pecados da Babilônia. Pacientemente. Mas no dia do juízo virá então, e eles sofrerão os flagelos da ira de Deus. Lembre-se o que eu falei há 2 aulas atrás. Quando as pessoas escolhem Jesus como seu suficiente Salvador, elas receberão, por essa escolha,
receberão o quê? O céu como recompensa. Quando as pessoas não escolhem Cristo Jesus como seu suficiente Salvador, elas também receberão alguma coisa pela sua escolha. Infelizmente, elas receberão o choro e o ranger de dentes. Cada um vai receber pelas suas escolhas, independente se você crê ou não crê. Quem crê em Cristo Jesus receberá aquilo que acreditou. Quem não acreditou em Cristo Jesus também receberá. Então, as pessoas dizem, Deus é injusto. Não, Deus é super justo. Se você acreditou nele, receberá o que ele falou. Se você não acreditou nele, também receberá. Você não acreditou, então vai ficar no que ele não acreditou. Ele é super justo, gente. Não é castigo, é consequência daquilo que você escolheu. Infelizmente. Agora, colocaram na nossa mente que aquilo é castigo. Não! É consequência da sua escolha. Você não escolheu o que ele dizia. Então vai receber a consequência do que você escolheu. Infelizmente. Então, o que propõe seu coração no mundo sofrerão terríveis consequências. Quem colocou o seu coração no mundo vai receber as consequências. Quem colocou seu coração em Deus vai receber as suas consequências. Infelizmente é assim, gente. Pois os pecados, verso 5, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu. E chegou no céu e Deus irou-se e derramou seus flagelos. Infelizmente. E Deus se lembrou dos crimes daqueles que pecaram. Infelizmente. Terceira razão para que você não comungue com o mundo, para que a igreja entenda quais são os critérios do julgamento divino. Quais são os critérios do julgamento divino? Por exemplo, um dos critérios, orgulho. A soberba é a porta de entrada da tragédia. Lembre-se disso quando eu sempre dou aula aqui, eu digo que tem umas palavras que são elas geram um encarrilhamento, feito trem. Uma delas é orgulho. O orgulho gera um trem de encarrilhamento, né? Orgulho é o pai de todos os pecados. Foi ele quem gerou os outros pecados lá no céu, de Satanás. Né? Ele era tão orgulhoso porque tinha todas as pedras preciosas, né? Que gerou a inveja, que gerou todos os outros pecados, meus irmãos. Infelizmente, a soberba é a porta de entrada da tragédia. O culto a si mesmo é abominável a Deus. Por quê? Porque Deus só aceita ele em primeiro lugar. E quando você cultua a si mesmo, você está em primeiro lugar. O mundo está sempre ostentando suas riquezas, seus banquetes, suas festas. Mas Deus resiste ao soberbo. Ele não quer o soberbo. Outro motivo, né? O culto ao prazer e à luxúria. Né? O sistema, verso 7 do capítulo 18. O sistema do mundo enxerga os bens materiais e os prazeres do mundo como as coisas mais importantes da vida. Elas trocam Deus pelos prazeres. Mas no dia final, esses prazeres não poderão satisfazer, nem as darão segurança. Infelizmente. Tá certo? Quarta coisa que você, para se afastar do mundo, para que a igreja entenda que o juízo de Deus virá repentinamente. Então a igreja tem que estar sempre preparada, sempre pronta. Lembre das virgens, das lâmpadas, né? Verso 8, né? O povo de Deus não pode demorar-se em sair do sistema do mundo, porque o juízo de Deus cairá sobre ele repentinamente, né? Conforme Isaías já avisava isso no capítulo 47, 9. Quando chegar o dia do juízo, não haverá escape. A ira de Deus vai vir. E ela é horrenda. Infelizmente, né? Como é que vai ser? Como é que vai se personificar? Com a voz de lamento, verso 9 até o 19, agora a gente vai falar, né? E aí diz aqui mostra o lamento dos reis,
ao verem a derrocada da Babilônia, porque todo esse sistema de dinheiro que eles dão tanto valor não vai valer mais nada. E a futilidade dos investimentos, dos grandes palácios, das coisas que eles têm valor, o ouro, a prata, nós vamos ver aqui que não vai ter nenhum valor. Ao mesmo tempo, mostra o grito de vitória daqueles que investiram sua vida para ter a eternidade no céu. Tá? No verso 20 diz isso. O lamento dos reis, dos homens poderosos, dos homens influentes da terra, vão ser por quê? Porque tudo que eles investiram não tem nenhum valor no final. Esses reis são os políticos, aqueles que se renderam às tentações da Babilônia e desfrutarem dos deleites aqui na terra. Paulo avisou isso. Se você quer essa vida, só para essa vida, se você quer sua vida, só para essa vida terrena, então aproveite. Aproveite aqui, porque é só isso que você vai ter. Paulo alertou as pessoas, né? O lamento dos mercadores, né? As pessoas que vendem, compram e vendem, né? Hoje os mercadores, os grandes mercadores são os que vendem na bolsa, né? São os que negociam os commodities, né? As commodities, o petróleo, essas coisas grandes, né? Que a gente nem tem ideia no mundo. Essas pessoas que vão estar lamentando nessa época. Os mercadores aqui são os empresários, os negociantes e todos aqueles que têm colocado seu coração nessas mercadorias, nesses deleites do mundo. Eles chorarão porque de repente essas mercadorias vão ficar sem nenhum valor. Lucas 12, 16 a 21 fala isso. De repente tudo aquilo que eles propagavam como sendo valioso, não tem valor. Os prazeres não têm prazer. Né? Aquilo que confiavam e que tinham prazer, não vai poder mais salvá-los. A Babilônia, o mundo, esse mundo louco, né, de prazeres, vai ficar completamente desamparados. João cita 30 artigos de luxo, né? Nós podemos contar 30 artigos, né? No número 4, abrangendo, né, o 4 é um número que denota completude, né, o mundo inteiro, né, abrangendo o mundo inteiro, né, que desempenha essa importância de ser o mundo inteiro, completude do mundo inteiro, né. Então, quais são esses artigos, né, separados em quatro grandes espécies, né, por exemplo, as joias, né, mercadoria de ouro, prata, pedras preciosas, né, pérolas. Tá certo? Do versículo 11 ao 12, né? Ou a outra espécie, né? Os tecidos de luxo, né? Linho finíssimo, púrpura, seda, escarlate, né? Escarlata, né? Que era o que a meretriz se vestia, né? Essas coisas não tem valor nenhum, né? Os outros artigos, né? De ornamentação, né? Toda espécie de madeira, né? Do gênero, marfim, né, que faz esses móveis bonitos, né? Madeiras preciosas, bronze, ferro, mármore, valor nenhum, tá? Outro tipo de artigos, né, que denota os cosméticos, né? A indústria do cosmético é uma indústria riquíssima, né? É a canela, o cheiro da canela, né? Incenso, unguento, bálsamo, tudo isso, valor nenhum. Os artigos da cozinha, né? Hoje a cozinha é muito valorizada, né? Vinho, azeite, flor, né? A flor do farinheiro, né? Do trigo. Todos esses artigos, inclusive, gente, pasmem, né? Artigos, mercadorias vivas, como gado, ovelha, escravos, almas humanas. Os homens negociam almas humanas. Esses mercadores negociam até mesmo os homens como se fossem pessoas sem valor, né? O Império Romano fazia isso com muita maestria, né? Então, qual é o lamento dessa navegação? Não tem valor nenhum, né? Mencionam 4 classes, né, que vão estar chorando: os pilotos, os passageiros, os marinheiros e os exportadores, né? Sem valor nenhum. O que é que nós vamos estar celebrando? A igreja vai estar celebrando o quê? Vai estar celebrando a justiça de Deus que foi vindicada, né? O mundo passa, gente. O mundo passa, a Babilônia cai, mas a igreja de Cristo vai ficar. Essa celebração é um grito de vingança pessoal da própria igreja, que foi a vida toda perseguida, massacrada, humilhada, né? Por um mundo que se dizia grande,
suficiente para não acreditar em Deus. A ruína total da Babilônia demonstra, no verso 21, né? Assim como a pedra arrojada no fundo do mar, a Babilônia cairá para não mais se levantar. Depois da morte vem o juízo, e depois do juízo vem a condenação eterna, e jamais se levantará. A Babilônia torna-se o lugar onde todas as coisas boas nunca estarão. Pensem nisso. A Babilônia se torna o lugar onde todas as coisas boas nunca estarão lá. Nunca vão estar lá. Né? Lá não tem música, lá não tem arte criativa, lá não vai ter luz, lá não vai ter amor. Tá? Lá não vai ter casamento, lá não vai ter sonho, lá não vai ter... lá só vai ser trevas eternas. Lá agora é só deserto. Lá não vai ter cantoria, não vai ter alegria. Então... pensem nisso, avaliem a sua vida. A Babilônia é um sistema destrutivo do mundo, é um símbolo de oposição ao próprio Deus, à sua igreja. Lá só tem feitiçaria, é a sede da feitiçaria, é a sede dos espíritos. Constitui Deus, é contrário a Deus por se fazer magia, né? Isso persegue a igreja. O ponto principal que devemos observar é esse. É que este mundo arrogante e sedento de prazer perecerá com todas as suas riquezas e prazeres sedutores, com toda a sua cultura e filosofia anticristã, com suas multidões que têm abandonado a Deus e vivido conforme seus desejos da carne. Os ímpios sofrerão penalidades eternas, penalidades pelas suas escolhas. Assim diz Deus, e o meu povo me glorificará eternamente no céu, onde eu tenho coisas eternas para aqueles que me amam. Apocalipse 19, vamos lá, vamos passar para Apocalipse 19. O que é que vamos ver em Apocalipse 19, né? Do capítulo 1 ao 11, vimos a perseguição do mundo à igreja. Do capítulo 12 ao 22, estamos vendo, né, agora, que essa batalha ficou pior, muito mais renhida, né? Apareceram novas criaturas, novos personagens, novos inimigos, né? Aliás, velhos inimigos com novas roupagens. O capítulo 17 e 18, vimos como o sistema do mundo, representado pela religião falsa e o sistema político, né, econômico, entraram em colapso. Nós vimos isso, né? E agora João tem uma visão da alegria do céu, dado e a Babilônia em queda, né? A alegria do céu tem as bodas do Cordeiro, a visão gloriosa da vinda de Cristo, a vitória retumbante, né, contra os seus inimigos. E o que é que nós vamos ver no capítulo 19? Os céus celebram o triunfo final de um Deus soberano. A meretriz que corrompia a terra e matava os servos do próprio Deus foi julgada. A condenação eterna do mal e dos malfeitores, né? Esse julgamento que eu falei é pelas escolhas que são feitas. Deus não pode premiar o mal. Isso é certo. Ele é ético, Deus é ético e é justo. Ele não vai premiar o mal. Quando a Babilônia cair, a ordem que foi dada do céu é: Jesus está julgando a meretriz e a falsa igreja, casando-se com sua noiva, a verdadeira igreja. Glória a Deus por isso. Ao mesmo tempo em que a religião prostituída diz: ai, ai, a noiva do Cordeiro diz: aleluia, glória a Deus. O povo do mundo, esse povo, né, é transitório. E agora está caindo, né? Você lê aí no verso 1 do capítulo 19. Os céus se regozijam porque Deus está julgando os seus inimigos, né? O poder da falsa religião caiu, as máscaras da falsa religião caíram. Deus é a salvação e a glória. O falso sistema religioso é condenado por dois motivos. Ele corrompeu a terra com a sua prostituição, verso 2. Ele levou as nações a se curvarem diante dos ídolos que ele mesmo construiu. Ele desviou as pessoas do Deus verdadeiro. Ele ensinou falsas doutrinas e ele se esforçou para produzir apóstatas em vez de discípulos de Cristo. O segundo motivo, ele matou os servos do próprio Deus, verso 2. A falsa religião sempre se opôs à verdade e perseguiu os arautos da verdade.
ele matou os santos e os profetas, os apóstolos e os mártires ao longo da história. Por isso, ela está sendo condenada. A condenação desse sistema do mundo é eterna. Verso 3. Não apenas o mal será vencido, mas também os malfeitores serão atormentados eternamente. Não existe nada de aniquilação, viu, gente? Tem uma teoria aí, não existe nem aniquilação, mas de tormento no fim. A igreja e os anjos adoram a Deus porque Ele está reinando. Verso 4 ao verso 6. Deus sempre esteve no trono. A gente sempre falou isso. Deus sempre esteve no trono. Deus sempre esteve no controle. Agora chegou o dia do julgamento de Deus Todo-Poderoso dos inimigos que serão lançados no lago do fogo. O livro de Apocalipse é o livro do trono. Lembre-se disso. Do trono. Deus agora conquista os tronos da terra, que por um acaso estavam emprestados a Satanás. O trono do diabo, o trono do anticristo, do falso profeta, da Babilônia e dos poderosos do mundo. Todo joelho vai se dobrar diante do Senhor e aleluia por isso. Glória a Deus. O coro celestial unânime canta aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus. Apocalipse 19, 6. Os céus celebram o casamento da noiva, a igreja verdadeira, com o seu noivo, o Cordeiro de Deus. Por isso, versos 6 ao 10. Enquanto a meretriz é julgada, a noiva é honrada. Enquanto a meretriz, a falsa igreja, é julgada, a verdadeira noiva do Cordeiro é honrada. Por ter sido perseverante, por ter sido verdadeira, por ter acreditado na palavra do próprio Jesus, né? As vestes da noiva do Cordeiro são limpas, puras, de linho fino, né? A noiva se ataviava, né? Mas as vestes lhe são dadas, a igreja é santificada, né? Pelo próprio Cristo. A igreja desenvolveu a sua salvação e Deus opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. É isso que diz o texto bíblico, né? Bem-aventurados os convidados para as bodas e a noiva são as mesmas pessoas, né? Os convidados e a noiva são as mesmas pessoas. A noiva é a igreja e os convidados para as bodas são aqueles que fizeram a igreja. A igreja é o povo de Deus no universo todo. A eternidade será uma festa. Essa igreja é todo o tempo celebração, todo o tempo festa, todo o tempo glorificação ao próprio Deus. O noivo é descrito como cordeiro. Ele quer ser lembrado pelo sacrifício que fez pelo pecado. O noivo da igreja, ele quer ser amado, lembrado como aquele que deu a vida pela sua amada, para resgatar a sua amada. As bodas falam da consumação gloriosa desse relacionamento de Cristo e sua igreja. O casamento de Cristo com sua igreja será um casamento perfeito, sem crise e sem divórcio. Os casamentos por aí, né? Por exemplo, a gente podia citar um, né, que foi assim, tido como casamento do século, né? O do príncipe Charles e a Diana, né? Foi assim uma coisa, eu era criança, eu me lembro daquilo como, nossa, foi o casamento do século, né? Infelizmente, findou, né? E ela nem mais vida tem, infelizmente. Mas esse casamento aqui, de Cristo, o Cordeiro, e a sua igreja, a noiva, jamais terá fim. É eterno, é perfeito. Não tem como é que se diz? Não tem motivos de separação, de briga, de confusão, de nada, de cisura, nada. Não tem isso. Não existe isso, né? Os céus se abrem para a vinda triunfal desse noivo. Depois desse casamento vem essa vinda triunfal. A aparição do noivo, que é o Rei dos Reis, verso 11, né? João vê Jesus vindo vitorioso dos céus. O céu se abre, não mais para sair coisa ruim, não mais para sair julgamento, não mais para sair condenação. Os céus se abrem dessa vez, mas para Jesus e seus exércitos saírem, 19:11. A última cena da história está acontecendo e Jesus virá para uma batalha com a sua noiva. É o tempo, né, agora casado, é o tempo da grande tribulação. Satanás estará dando as suas últimas cartadas.
Né? O anticristo e o falso profeta estarão seduzindo o mundo, né? Aí tramando, perseguindo a igreja, isso aquilo. Porque lembre-se que a gente tem várias cenas, né? E várias tomadas. Isso aqui é mais uma. Mas Jesus aparece como o supremo conquistador, ele aparece majestoso em glória, né? Para destruir a destruição do noivo, dos reis. Por quê? Porque ele é fiel e verdadeiro. Ele é aquele que tudo prescruta, verso 12, né? Nada ficará oculto ao seu profundo julgamento. Ele vai julgar suas palavras, obras e segredos do coração. Jesus conhece tudo. Ele é o vencedor supremo, verso 12 ainda. Na sua cabeça há diademas, né? Coroas, certo? Ele é o conquistador. Ele é insondável o seu ser, verso 12 ainda. Isso revela que jamais vão se esgotar completamente o seu conhecimento. Tem um conhecimento de tudo, pleno. Nós não, o nosso conhecimento é reduzido. Ele é a palavra de Deus em ação. Ele falou, aconteceu. Deus criou o universo através da palavra. Agora Deus vai julgar o mundo através da palavra. Jesus é o grande juiz de toda a terra. Ele é amado da igreja, vingador dos nossos inimigos, né? Verso 13 e 15. Ele vem julgar. Ele vem para julgar. Ele vem para recolher os eleitos, ceifar e pisar os ímpios. Ele vem para julgar as nações. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus que exaltou soberanamente sobre todas as coisas. Os exércitos acompanham o noivo, o Rei dos reis. O rei virá em glória, ele virá pessoalmente, ele virá como um séquito, com seus anjos, é tudo reunido. A derrota do inimigo pelo Rei dos reis é descrita em toda a sua glória. Enquanto os remidos são convidados para entrar no banquete das bodas do Cordeiro, as aves são convidadas a um banquete de carne dos reis poderosos, comandantes, cavaleiros, né? Há um contraste nesse banquete. O primeiro é o banquete da ceia nupcial do Cordeiro, no qual todos os santos são convidados, Apocalipse 19, de 7 a 9. O segundo é o banquete dos vencidos, ao qual essas aves de rapina são convocados. Isso indica que todo o poder terreno chegou ao fim. A vitória de Cristo é completa e jamais é contestada. O Rei dos Reis triunfa sobre os seus inimigos na batalha final do Armagedon. Abra aí sua Bíblia, verso 19 ao 21. A batalha do Armagedon. Essa será a grande peleja do grande dia do poderoso Deus. Apocalipse 16, 14 já falava nisso. Os exércitos que acompanham a Cristo não lutarão. Cristo não lutará. Mas Jesus destruirá o anticristo com o sopro de sua boca pela manifestação de sua vida. 2 Tessalonicenses 2,8. Todas as nações da terra verão e se levantarão. Apocalipse 1, 7. Quando os inimigos do Cordeiro se reunirem, então sua derrota será final. Apocalipse 19, 19 e 20. Essa batalha Jesus vai vencer não com armas, mas com a sua boca, pela sua palavra. Da forma que Deus criou o mundo, Deus destruirá seus inimigos pela palavra. A espada afiada que sai da sua boca é a palavra. Apocalipse 19, 15. Aquele dia será o dia de trevas e não de luz para o inimigo de Deus. O anticristo, o falso profeta, serão lançados no lago do fogo, onde a meretriz também estará lá, queimando. Apocalipse 19, 3 e 20. Eles jamais sairão do lago do fogo. Serão atormentados pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20 a 10. Enquanto os inimigos de Deus estarão sendo atormentados por toda a eternidade, a igreja desfrutará da intimidade de Cristo nas suas bodas para todo sempre. O que é que nós vemos com isso? Nós vemos que Deus, em Jesus, com Cristo, sempre triunfa. Apocalipse 20, o milênio e o juízo final. Este é o capítulo mais polêmico deste livro de Apocalipse. Mas nós vamos vencê-lo e você não ficará com nenhuma dúvida. Apocalipse 19, 19 a 21, nos leva ao final da história, ao juízo final. Apocalipse 20 retorna ao começo da dispensação atual
Assim, a conexão entre o capítulo 19 e 20 é semelhante à conexão do capítulo 11 ao 12. Apocalipse 11 e 18 anuncia o juízo, o dia do juízo, e Apocalipse 12 e 5 descreve o nascimento de Jesus, a ascensão, a coroação de Cristo. Nós vamos reviver algumas coisas no capítulo 20, e nós vamos exatamente reviver com você. Assim, o milênio antecede a segunda vinda de Cristo e não sucede a ela. O capítulo 12 introduz 5 inimigos na igreja. Vamos dar uma revisada aí na sua mente. No capítulo 12 de Apocalipse, 5 inimigos, a igreja ganha 5 inimigos. Ganha não, né? Aparece aqui no livro. Dragão, besta, falso profeta, meretriz e os selados da besta. Tá certo? Todos caem juntos. Todos caíram agora no capítulo 19. Apenas as cenas são descritas em telas diferentes. A interpretação de que há um milênio literal enfrenta várias dificuldades. Que dificuldades são essas? Não encontramos essa ideia de um milênio terrenal aqui na Terra, né? Após a segunda vinda de Cristo. Nos evangelhos, nas epístolas paulinas, em geral, não encontramos. O milênio fala de Cristo reinando fisicamente aqui, neste mundo, enquanto os seus ensinos mostram que o reinado é espiritual. Tá? Não fala que Cristo reinará fisicamente, fala que Cristo reinará espiritualmente. A ideia de um milênio na Terra é a posição de preeminência dos judeus. Aquela de distinção entre judeus e gentios já abolida em Colossenses 3:11, Efésios 2:14 e 19. Só existe uma igreja, uma noiva formada de judeus e gentios, tudo juntos. A ideia do milênio terrenal ensina que haverá pelo menos 2 ressurreições. Uma de crentes antes do milênio e outra de ímpios depois do milênio. E isso está em oposição ao que o restante da Bíblia ensina. João 5:28 e 29, João 6:39, 40, 44, 54, 11 e 24. A ideia do milênio cria a grande dificuldade da convivência do Cristo glorificado com os santos glorificados vivendo com um homem ainda na carne. Filipenses 3:21. Como receber a ideia de que as nações estarão sob o reinado de Cristo 1000 anos e depois elas serão contra ele? Apocalipse 27 e verso 9. Todos os ensinos do Novo Testamento é que o juízo é universal e segue imediatamente a segunda vinda. Mas a crença do milênio terrenal, o juízo acontece 1000 anos depois da segunda vinda e só para os incrédulos. O capítulo pode ser dividido em 4 quadros distintos. Vamos analisá-los agora. A primeira, a prisão de Satanás. Verso de 1 a 3. Segundo Apocalipse 9, 1 e 11, podemos concluir que o poço do abismo tem uma tampa, que pode ser aberta, fechada e selada. João vê que o anjo tem a chave do abismo e uma grande corrente. Isso significa o quê? Diz que ele prendeu Satanás por 1000 anos, conforme Apocalipse 23, e que fechou no abismo até completarem 1000 anos. Isso tudo é um simbolismo. Um espírito não pode ser amarrado por correntes. Gente, prendeu, fechou, selou, são termos que denotam limitação do poder. Deus limitou o poder de Satanás, certo? Espírito não se prende. Então Deus delimitou, é uma linguagem simbólica. Deus delimitou o poder de Satanás. Isso significa que a sua autoridade, o seu poder foram restringidos. Satanás não pode mais enganar as nações. A evangelização dos povos foi ordenada pelo próprio Deus para que os eleitos conheçam Cristo Jesus, ou os demais conheçam Cristo Jesus. A prisão de Satanás não significa que ele está inativo ou fora de cena. Ele está na corrente de Deus. Essa corrente é grande, mas ele é um inimigo limitado, tá? O que é que significa que Satanás não pode mais enganar as nações? A prisão de Satanás tem a ver com a primeira vinda e não com a segunda vinda.
Mateus 12, 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Isso está falando de Satanás. E então lhe saqueá-lo a casa. Lucas, eu não vou ler mais os textos porque eu estou sem muito tempo e eu preciso dar correr um pouco. Lucas 10, 17 a 18, fala também disso, né? E eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Hebreus 2, 14. Para que, por sua morte, destruísse aqueles que têm o poder da morte, a saber, o diabo. 1 João 3, 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E Apocalipse 12, 5 e 17, que é a expulsão de Satanás, foi resultado da coroação de Cristo. A amarração de Satanás começou na primeira vinda de Cristo, e isso é o que Apocalipse 20, verso 2, significa. A prisão ou restrição do poder de Satanás tem a ver com a obra de Cristo na cruz, com a evangelização das nações, e de onde Deus chama eficazmente todos os santos para a salvação. Satanás está restrito em seu poder no sentido de que não pode destruir a igreja. Mateus 16, 18. Nem pode impedir que os santos que conhecem Cristo Jesus de todas as nações recebam o evangelho. Romanos 8, 30. O que significa o pouco tempo em que Satanás será solto e depois o milênio? Esse pouco tempo retrata o mesmo período da grande tribulação, a apostasia do reinado do anticristo. Este tempo que acontece a segunda vinda de Cristo. O que significa os 1000 anos durante os quais Satanás é preso? Verso 3. Né? Esse capítulo usa várias figuras simbólicas, o abismo, a corrente, a prisão e o tempo do milênio. Né? 1000 anos sugere um período de completude. Um período inteiro, sugere um longo período, um período completo, 1000 anos. É o tempo em que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. É um período em que Cristo estará reinando até colocar todos os seus inimigos debaixo do seu pé, conforme 1 Coríntios 15, 23 a 25. Esse período do milênio precede o juízo e o ensino geral das Escrituras. Segue imediatamente a segunda vinda, Mateus 25, 31, Romanos 8, de 20 a 22. O reinado dos salvos com Cristo Jesus no céu, como é que vai se dar? Versículo 4 ao 6 do capítulo 20. Esse reinado não é na terra, mas é no céu. Verso 4. Vi tronos, né? A palavra trono aparece 64 vezes no Novo Testamento. Só que 47 vezes está no livro de Apocalipse. E apenas 3 vezes a palavra trono aparece na terra. E todas as vezes que aparece, está falando de Satanás ou do anticristo. Quando aparece no verso 2, 13, 13, 2 e 16, 10. Sempre essa palavra aparece em Apocalipse. Esse trono está no céu, é do próprio Deus. A cena ocorre no céu e não na terra. Então a gente já fica de boa, acontece no céu. São as almas que estão reinando com o Cristo Jesus. Portanto, esse reinado não pode ser na terra. João vê almas e não corpos. Essas almas são as mesmas descritas em Apocalipse 6:9. As almas reinam durante todo o tempo entre a morte e a ressurreição, que se dará na segunda vinda de Cristo. Apocalipse 22:5. Jesus está no céu e não na terra, e as almas estão reinando com ele. Os pré-milenistas creem que Cristo desce dos céus, 19, de 11 a 16, isso. E que esse reinado sucede à segunda vinda. Contudo, o ensino geral das Escrituras e o contexto do livro de Apocalipse provam um pouco diferente disso. Os crentes, quando morrem, vão morar com Cristo. Por exemplo, quando Cristo diz ao ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E também como afirma Filipenses 1, 23 e 2 Coríntios 5, 8. Qual é a missão daqueles que estão reinando em Cristo? Verso 4, né? Eles estão assentados no trono para julgar, os santos vão julgar.
as 12 tribos de Israel, o mundo, os anjos. Jesus prometeu que os vencedores, que eles se assentariam com ele no trono. Apocalipse 3:21. Eles participarão da glória do próprio Jesus. Os salvos estarão no céu com Cristo e na glória. Quem são esses que estão reinando com Cristo? Todos os salvos. Os mártires, os que acreditaram, que tiveram fé em Cristo Jesus. Qual o significado da primeira ressurreição e da segunda morte? Isso eu quero que você entenda. Qual o significado? Quando se morre uma vez, a morte física, aí se ressuscita duas vezes, a morte espiritual, corporeamente, na segunda vinda. Quando se morre duas vezes, física e eternamente, ressuscita-se uma única vez para o juízo. Vocês entenderam? Vamos repetir. Quando se morre uma vez, que é a morte física, se ressuscita duas vezes, a espiritual, corporeamente, e a da segunda vinda. Quando se morre duas vezes, física e eternamente, ressuscita-se uma única vez para o juízo. A regeneração é uma ressurreição espiritual. Isso está em João 5:24, João 11:25-26, Romanos 6:11 e muitos outros textos, mas eu vou me parar aqui. Essa é a primeira ressurreição. Ela é espiritual. Quem não passa por essa ressurreição espiritual morre duas vezes, física e eternamente. Quando todos os regenerados ressuscitam com Cristo, essa é a primeira ressurreição. A ressurreição do corpo é posterior e essa é a segunda ressurreição. A frase, a primeira ressurreição, se refere à ressurreição espiritual. É uma forma de escrever que o novo homem em Cristo, que foi regenerado, estão mesmo mortos em suas almas, estão reinando com Cristo no céu, conforme Filipenses 1:21-23, 2 Timóteo 2:12 e Apocalipse 3:21, que nós já falamos. A derrota de Satanás, como é que vai acontecer? Verso 7-10. Essa batalha final é a mesma descrita lá no capítulo 19, que nós já vimos. Só não vamos ver com uma nova lente. Vamos lá. É um equívoco pensar que a batalha final seja distinta de outras batalhas. Batalha é batalha. É briga, é guerra. Então, como é que se descreve? Nos três casos, é batalha do Armagedon. É o ataque final das forças anticristãs contra a igreja, contra Cristo. O Armagedon, 16:16, Gog e Magog, são as mesmas batalhas, é a derrota final do inimigo de Deus. Como é que vai acontecer? É a queda da Babilônia, do anticristo, do falso profeta, de Satanás, dos ímpios, da morte, acontecerão no mesmo tempo. Ou seja, na segunda vinda de Cristo, embora os relatos sejam uma cena diferente. Vamos lá ver. As figuras usadas por João ensinam lições claras, e nós vamos tê-las todas aqui. Né? Você vê aí no verso 7, vamos lá. Gog e Magog descreve uma batalha final contra o povo de Deus, conforme Ezequiel, capítulo 38 e 39, verso 7, fecha isso aí. Essa é uma descrição da última batalha contra o Cordeiro e a sua noiva. Lembre-se disso. É Armagedon, é a grande tribulação, é um pouco tempo em que Satanás e esse período da história, eles vão brigar, né? Os exércitos inimigos são numerosos, verso 8 diz isso. O número de iníquos vão perseguir a igreja, né? A perseguição será mundial, né? Total, o mundo inteiro contra a igreja. É o último ataque do dragão contra a igreja. Não importa a fúria, ou a força numérica, ou o que tiver, a arma que tiver, o Cordeiro e a sua noiva vão triunfar. A derrota do inimigo será repentina e completa. Verso 9 e 10. Essa é a derrota imposta ao inimigo, a sua ação direta contra o próprio Deus. 2 Tessalonicenses 2:8. Diz que Cristo mata o homem da iniquidade com o sopro de sua boca, segundo a manifestação da sua vinda. Apocalipse 20:10 e 11.
diz que Satanás, o anticristo, o falso profeta, foi lançado no lago do fogo. Eles três, né, são lançados juntos, são atormentados juntos para sempre. E não mais nos atormentará. A derrota de Satanás será o ápice da vitória de Cristo Jesus. Como Satanás é o agente principal do mal, sua derrota é descrita em último lugar. Sua condenação será eterna. Satanás não mais é rei nem no lago do fogo. O fogo eterno é separado para ele e para os seus anjos. Mateus 25, 41. O juízo final, verso 11 ao 15. Cristo se assenta no trono como juiz, verso 11. O trono branco fala da santidade, da justiça, do juízo, do julgamento. Diante dele, o próprio universo se encolhe, se diminui, né? A terra não será destruída, mas transformada, segundo Pedro 3,10, Apocalipse 3,31 e Romanos 8,21. Jesus é o juiz diante de quem todos vão comparecer, inclusive nós. Aquele que rejeitou Jesus como advogado, vão tê-lo como juiz, infelizmente. Os mortos ressuscitam para o julgamento, verso 12 a 14. Aqui não se trata apenas dos mortos ímpios, mas de todos os mortos, em todos os tempos. A ideia de duas ressurreições físicas não tem base bíblica, entenda isso, por isso que eu expliquei aquilo no início. Aqui é uma única ressurreição geral de todos os mortos, de todos os tempos. Os crentes e os ímpios ressuscitam no mesmo dia, no mesmo tempo. O julgamento será universal e também individual, verso 13. Um será julgado segundo as suas obras. Ninguém escapa, tá? Os mortos serão julgados segundo as suas obras, verso 12. Segundo as suas obras, aí vamos ver agora o que é que acontece. Esse julgamento será justo e universal. Os livros serão abertos, lembre-se disso. E todos serão julgados segundo o que está escrito no livro. Serão julgados pelas palavras, obras, omissões e pensamentos. Avalie isso. Gente, avalie isso. Pelas palavras, obras, omissões e pensamentos. A graça de Deus é a responsabilidade humana caminhando junto. Vejam isso. O julgamento final será diferente dos tribunais da terra. Lá terá um juiz, né, e jurados. Aqui não. Aqui é só Jesus. A única maneira de escapar desse julgamento é confiar agora. Agora. Fazer a decisão agora. Confiar em Cristo Jesus agora. No Senhor Jesus, conforme João 5,24. A decisão tem que ser agora. A prova é agora. O critério é agora. A escolha é agora. Confie agora. Escolham agora. Propague a palavra de Deus agora. Anuncie a palavra de Deus para que as pessoas tenham fé e se arrependam agora. O momento é hoje. É agora. Os critérios para a salvação não são as obras, mas a graça. Verso 15. Ninguém pode ser salvo pelas obras. Por isso o livro da vida é aberto. Quem tem o nome no livro não é lançado no lago do fogo. Isso já nos mostra que os salvos estão participando desse julgamento. Mas como é que eles estão participando? Com a anuência da cruz, do sangue derramado na cruz de Cristo, que justificou os seus pecados, limpou os seus pecados, jogou no mar do esquecimento e derramou sobre ele a graça de Cristo Jesus para lavar os seus pecados. 2 Coríntios 5,12 e Romanos 14,10. Os que não têm o nome escrito no livro da vida são lançados no lago do fogo, a segunda morte. Somente os salvos terão seu nome no livro da vida. A própria morte e o inferno são lançados no lago do fogo. Verso 14. A morte é o estado e o Hades é o lugar. Esses dois andam conectados. Apocalipse 6,8. Lembre-se disso. A morte é o último inimigo a ser vencido. O inferno é um lugar onde os ímpios são atormentados. Depois da segunda vinda e do juízo, não haverá mais separação entre corpos e alma, nem o céu e nem o inferno. A vitória de Cristo sobre o inimigo será completa e final. Os tormentos dos inimigos de Deus e os ímpios são eternos, versos 10 e 15. A Bíblia não ensina a universalidade nem aniquilismo. Antes fala das penalidades eternas. Lembre-se do que eu falei, as escolhas.
Então Deus não está sendo injusto quando manda as pessoas para o lago do fogo ou quando está mandando as pessoas para o céu. São as escolhas, são suas escolhas. Deus apresentou o seu plano de salvação. São as suas escolhas que fazem levá-los para os lugares. Então, o lago do fogo é um estado e um lugar. São escolhas. São as suas escolhas. Enquanto os salvos têm seus nomes no livro da vida, infelizmente os ímpios são lançados no lago do fogo. Qual é a conclusão da nossa aula de hoje? O que é que a gente pode chegar aí ao fim? Você está preparado para o dia do juízo? Todos nós vamos passar pelo dia do juízo. Todos nós. Será aberto o livro. Quem tem o seu nome no livro estará com Cristo Jesus. De que lado você está naquele tremendo dia? No dia final. Você está seguro debaixo do sangue do Cordeiro? Ou ainda está sob o peso da condenação dos seus pecados? Qual é a sua posição? Hoje é o tempo da oportunidade. Deus te está dando uma oportunidade hoje. É hoje o dia da salvação. Se você ainda tem dúvida, ainda tem tempo, Cristo está te chamando. Você pode orar comigo? E Deus pode te salvar, ainda hoje. Senhor Deus, eterno Pai, agora, Senhor Deus, na Tua presença, nós entregamos todos aqueles, Senhor Deus, que estão decidindo por Ti. E nós queremos dizer que a fé pode salvá-los. E eles confessando seus pecados, eles estarão escritos no Teu livro, no livro que dá a chance de irmos morar contigo nos céus. E será maravilhoso. Senhor, apaga os pecados e nos leva para morar contigo nos céus. Nós somos gratos, Senhor Deus, pelo Teu sacrifício feito na cruz. E muito obrigado, Senhor Deus, por permanecer conosco. Nos dá uma nova chance de viver contigo. Nos abençoa, nos guarda por mais essa semana. E, Senhor Deus, muito obrigado por Tua vida, por nos dar uma nova vida e ser fiel a nós. E encarar que nós somos pecadores e que precisamos de Ti para viver uma nova vida. Muito obrigado, Cristo. Obrigado, Deus, por mandar Teu Filho para nos salvar. Uma boa semana para você, meu irmão. Que Deus te abençoe. Que você seja agente da salvação para muitas pessoas. Deus te abençoe.